começo, antes de qualquer virada visível, existe uma fase silenciosa que quase ninguém entende. É quando por fora parece que pouca coisa mudou, mas por dentro alguma estrutura antiga começa a desabar. E isso assusta, porque durante muito tempo você acreditou que força era a ausência de medo, ausência de pressão, ausência de dias ruins. Mas a vida vai lhe mostrar que força verdadeira nunca foi isso. Força verdadeira nasce quando você continua mesmo cansado, mesmo sem aplauso, mesmo sem garantias, mesmo sem ter todos os sinais externos confirmando que vai dar certo. E é exatamente aqui que muita gente se perde. Porque quando as circunstâncias apertam, o fraco interpreta isso como fim, mas o forte, ainda que em silêncio, começa a entender que certas pressões não vieram para destruir, vieram para revelar, vieram para mostrar quem você está se tornando. Então, antes de continuar, já comenta aqui embaixo: eu estou ficando mais forte do que tudo que tentou me parar. E se esse tipo de mensagem faz sentido para você, curta este vídeo e se inscreva, porque aqui você não recebe só motivação vazia. Você recebe direção mental, profundidade e alinhamento para construir uma vida mais forte por dentro e mais próspera por fora. Napoleon Hill ensinava que todo homem ou mulher que desenvolve poder interno inevitavelmente passa por testes que parecem injustos para a mente comum. Isso porque a vida não entrega expansão para quem ainda desaba diante de qualquer vento. Primeiro, ela trabalha sua estrutura. Primeiro, ela fortalece seu centro. Primeiro, ela desmonta em você o vício da dependência emocional das circunstâncias. E isso dói. Dói porque o ser humano foi treinado a reagir ao que vê. Se o dinheiro diminui, ele acha que está menor. Se o apoio some, ele acha que ficou sozinho. Se uma porta se fecha, ele acha que perdeu o destino. Só que a mente treinada começa a enxergar diferente. Ela entende que circunstância é ambiente, e ambiente muda, mas identidade é fonte. E quando a fonte começa a se fortalecer, nem toda tempestade tem poder de interromper o fluxo do que está sendo construído dentro de você. O primeiro grande sinal de que você está se tornando mais forte que suas circunstâncias é quando você para de entrar em pânico com a demora. Esse é um sinal poderoso, porque pessoas emocionalmente dominadas pelas condições do lado de fora vivem escravas da urgência. Elas querem resposta agora, resultado agora, validação agora, saída agora. Mas quando você começa a amadurecer, algo muda. Você ainda deseja que as coisas aconteçam, claro. Você ainda quer ver movimento, ainda quer prosperidade, ainda quer solução. Mas você para de se desorganizar por dentro só porque algo ainda não aconteceu. E isso é crescimento real. Porque quem entra em pânico entrega a própria energia nas mãos do tempo. Já quem amadureceu entende que nem tudo que demora está dando errado. Algumas coisas estão criando raiz. Algumas coisas estão formando estrutura. Algumas coisas estão preparando você para não desperdiçar aquilo que pediu. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez exista uma área da sua vida em que você imaginou que já estaria muito melhor. Talvez você tenha orado, agido, se esforçado, acreditado e mesmo assim ainda esteja atravessando uma fase em que as coisas parecem lentas demais. Só que o que antes faria você quebrar hoje já não produz o mesmo efeito. Você sente o desconforto, mas não se entrega ao desespero como antes. Você sente a pressão, mas não abandona a visão com a mesma facilidade. Você até pensa em desistir algumas vezes, mas algo dentro de você já não aceita mais voltar para a versão antiga. Isso não é pouca coisa. Isso é evidência de fortalecimento interno, porque uma das maiores provas de evolução emocional é continuar em pé durante o processo em que quase nada parece colaborar.
O segundo sinal de que você está se tornando mais forte que suas circunstâncias é quando a opinião dos outros começa a perder o poder de definir seu valor. Isso não significa que você vira indiferente ou arrogante. Significa apenas que você já não entrega sua identidade para qualquer olhar externo. Antes, bastava alguém duvidar para você enfraquecer. Bastava alguém criticar para você questionar tudo. Bastava alguém não reconhecer seu esforço para você sentir que não valia a pena continuar. Mas agora algo está mudando. Você começa a perceber que há pessoas que só acreditam no que já está pronto. Há pessoas que só respeitam o que já foi validado. Há pessoas que confundem fase silenciosa com fracasso. E se você depender da leitura delas para sustentar sua caminhada, vai interromper processos profundos só porque ainda não existem aplausos. Então, uma nova maturidade nasce em você. E essa maturidade diz: eu não preciso que todos entendam o que Deus e a vida estão construindo dentro de mim. Napoleon Hill falava sobre propósito definido. E uma das implicações mais profundas disso é que uma mente com propósito não pode viver mendigando concordância. Quando você sabe minimamente para onde está indo, você passa a filtrar mais. Nem toda crítica merece moradia na sua mente. Nem toda rejeição merece o poder de reescrever sua identidade. Nem toda falta de apoio é sinal de que você está no caminho errado. Às vezes, você está apenas entrando numa zona onde poucas pessoas conseguem enxergar o que ainda está em formação. E é nessa hora que muitos desistem cedo demais. Não porque não tinham potencial, mas porque ainda estavam emocionalmente viciados em confirmação externa. O terceiro sinal é quando você começa a responder com mais consciência do que reação. Isso muda tudo. Porque uma pessoa fraca por dentro é governada por impulsos. Qualquer problema altera o humor. Qualquer provocação muda a rota. Qualquer contratempo contamina o dia inteiro. Mas conforme a força interior cresce, surge uma distância nova entre o que acontece e a forma como você responde. Você não reage na mesma velocidade. Você observa mais. Você pensa mais. Você filtra mais. Você percebe que perder o controle em toda a adversidade só alimenta o caos que já existe. Então, pouco a pouco, nasce em você um governo interior. E esse governo interior é um dos maiores sinais de poder mental. Isso não quer dizer que você se tornou de ferro. Não quer dizer que não sente mais nada. Não quer dizer que não tem dias pesados, quer dizer apenas que sua mente está deixando de ser um campo aberto para qualquer influência desordenada. Agora existe vigilância, agora existe escolha, agora existe uma construção silenciosa de domínio próprio. E domínio próprio, meu amigo, minha amiga, é uma das formas mais altas de riqueza invisível. Porque quem não governa a si mesmo será governado pelas circunstâncias. Quem não governa os próprios impulsos será arrastado por qualquer vento emocional. Quem não governa o próprio mundo interno passa a depender demais de fatores externos para se manter minimamente inteiro. O quarto sinal de que você está se tornando mais forte que suas circunstâncias é quando você começa a suportar o desconforto sem interpretar isso como punição. Esse ponto é profundo demais, porque muita gente foi condicionada a pensar que se algo está desconfortável, está errado. Se está exigente, está errado. Se está apertado, está errado. Se está pesado, está errado. Mas a vida real não funciona assim. Muitos dos processos que mais fortalecem uma pessoa são desconfortáveis por natureza. Disciplina é desconfortável. Espera é desconfortável. Recomeço é desconfortável. Cura é desconfortável. Romper padrões antigos é desconfortável. Organizar a mente é desconfortável. Sair da vitimização é desconfortável. Só que esse desconforto não é necessariamente um inimigo. Em muitos casos, ele é o sinal de que sua estrutura está sendo reposicionada. Quando você entende isso,
para de amaldiçoar toda a fase apertada. Você começa a perguntar: o que isso está treinando em mim? O que essa fase está arrancando? O que essa pressão está revelando? O que eu não enxergava em mim quando tudo estava mais fácil? E essa mudança de pergunta altera completamente o seu nível de força, porque quem só pergunta quando vai acabar continua emocionalmente infantilizado. Mas quem começa a perguntar o que estou me tornando por meio disso entra num nível de maturidade que poucas pessoas alcançam. O quinto sinal é quando a carência de resultado imediato já não sequestra sua disciplina. Esse ponto separa os que sonham dos que constroem. Muita gente trabalha bem quando tudo está dando retorno rápido, mas poucos seguem firmes quando o resultado ainda não apareceu na velocidade desejada. E é aí que se revela a robustez da mente. Você começa a perceber que consistência não é entusiasmo. Consistência é decisão repetida. Consistência é continuar mesmo sem fogos de artifício. Consistência é manter um padrão mínimo de alinhamento mesmo quando a emoção do começo já passou. E quando você entra nesse lugar, sua vida muda, porque as circunstâncias sempre tentam negociar sua constância. Sempre tentam dizer: espere melhorar para voltar. Espere estar motivado para agir. Espere sentir mais confiança para começar de novo. Só que a força verdadeira diz: eu não vou esperar a paisagem perfeita para permanecer fiel ao processo. E talvez esse seja um dos pontos em que você mais cresceu ultimamente. Talvez você tenha percebido que já não abandona tudo com a mesma facilidade. Talvez ainda exista oscilação, ainda exista cansaço, ainda exista um ou outro dia improdutivo, mas você volta mais rápido, você retoma mais rápido, você não fica tanto tempo longe daquilo que sabe que precisa fazer. E esse retorno mais rápido é sinal de fortalecimento, porque antes você caía e demorava semanas para voltar. Agora você tropeça, respira, ajusta e continua. Isso mostra que a sua estrutura interna está menos frágil. E uma pessoa menos frágil pode estar no meio do caos sem entregar o próprio destino. O sexto sinal de que você está se tornando mais forte que suas circunstâncias é quando você começa a enxergar que nem toda perda foi derrota. Isso aqui cura muita coisa. Porque um dos pesos mais silenciosos que as pessoas carregam é interpretar tudo que saiu de sua vida como fracasso pessoal. Um relacionamento que terminou, uma oportunidade que não vingou, um projeto que não prosperou, uma fase que não continuou, uma amizade que esfriou, uma porta que se fechou. Só que maturidade é entender que nem tudo que foi embora levou parte do seu destino. Algumas coisas apenas encerraram a função. Algumas pessoas não combinam com a sua próxima fase. Alguns ambientes já não suportam a sua expansão. Algumas estruturas precisaram sair porque estavam alimentando uma identidade pequena demais para o que você está sendo chamado a construir. Napoleon Hill dizia que toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Isso não é frase bonita para consolar derrotados. Isso é princípio mental. A adversidade, quando bem lida, altera sua percepção, sua resistência, sua estratégia e sua identidade. O mesmo evento que quebra uma pessoa pode amadurecer outra. A diferença não está apenas no que aconteceu, está no que cada uma escolheu fazer com isso. E é aqui que mora a virada mais silenciosa. Você começa a perceber que certas decepções lhe obrigaram a desenvolver discernimento. Certas demoras lhe ensinaram estabilidade. Certas ausências lhe ensinaram autossustento. Certas humilhações lhe ensinaram profundidade. Certas pressões lhe ensinaram sobriedade. E pouco a pouco você entende que estava sendo fortalecido em áreas que antes dependiam demais de aprovação, conforto e previsibilidade.
O sétimo sinal é quando você começa a sentir menos necessidade de provar quem você é. Isso parece simples, mas é libertador. Quem ainda está muito preso às circunstâncias vive tentando compensar internamente o que sente faltar externamente. Quer provar valor, provar inteligência, provar merecimento, provar força, provar importância. Só que quanto mais uma pessoa precisa provar, mais vulnerável ela está ao ambiente. Porque ela não age a partir de convicção, age a partir de compensação. E compensação cansa. Compensação gera ansiedade. Compensação gera excesso. Compensação faz a pessoa falar demais, se expor demais, reagir demais, gastar energia demais. Mas quando a força interior amadurece, nasce um silêncio diferente. Não é passividade, é segurança. Você já não precisa anunciar tanto, você já não precisa convencer tanto, você já não precisa disputar atenção para sentir que existe. Você aprende a trabalhar em paz, a se posicionar com firmeza e a deixar que o tempo revele o que ainda está sendo construído. Se isso está acontecendo com você, perceba o tamanho dessa transformação, porque o mundo atual empurra as pessoas para a performance constante. Todo mundo quer parecer forte. Poucos aceitam se tornar fortes de verdade. Todo mundo quer sinalizar sucesso. Poucos querem atravessar os processos internos que sustentam o sucesso sem desmoronar depois. Todo mundo quer colher. Poucos suportam o treinamento invisível da raiz. E é exatamente por isso que a maioria quebra quando a circunstância aperta. Porque tinham aparência de poder, mas não substância de poder. Já você, se está passando por esse processo com honestidade, está sendo separado para algo mais sólido. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta importante, e eu quero que você responda nos comentários, se fizer sentido para você. Qual foi a circunstância que mais tentou te enfraquecer, mas no fim acabou te tornando mais consciente? Às vezes, quando você nomeia o processo, você percebe o quanto já avançou, e isso fortalece ainda mais a mente. Porque uma mente que reconhece a própria evolução para de se tratar como se ainda estivesse no mesmo lugar de anos atrás. O oitavo sinal de que você está se tornando mais forte que suas circunstâncias é quando você começa a escolher paz em vez de ruído. Isso é muito forte. Porque no começo da jornada, a pessoa acha que precisa responder tudo, explicar tudo, acompanhar tudo, se defender de tudo, vencer toda discussão, justificar toda ausência, combater todo ataque. Mas depois de certas fases, você entende que grande parte do desgaste emocional da vida não vem apenas dos problemas em si. Vem do excesso de energia desperdiçada com ruídos periféricos. Então você muda, você começa a economizar presença, começa a selecionar ambientes, começa a discernir conversas, começa a perceber que nem toda batalha merece sua mente. E isso não é fraqueza, isso é inteligência emocional amadurecida. A paz, nesse nível, deixa de ser só um estado agradável e passa a ser uma estratégia de preservação de poder. Porque uma mente em guerra constante não sustenta visão de longo prazo. Uma mente em guerra constante só quer sobreviver ao dia. E quem vive apenas sobrevivendo nunca consegue construir com profundidade. Então, quando você aprende a proteger sua paz, está na verdade protegendo a sua clareza, a sua energia criativa, a sua capacidade de decisão e a sua visão de futuro. Está protegendo a semente da sua próxima fase. O nono sinal é quando você começa a perceber que sua antiga identidade não comporta mais a pessoa que você está se tornando. Isso é estranho no início, porque você sente que não cabe mais em certos padrões, certas conversas, certos hábitos, certas reações, certas formas de viver. Ao mesmo tempo, a nova versão ainda não está totalmente consolidada, então você fica num espaço intermediário. E esse espaço é desconfortável.
É como se você estivesse deixando de ser alguém, mas ainda não tivesse terminado de se tornar a nova pessoa. Só que esse entrelugar é sagrado. É nele que a maioria confunde transição com perda de referência. Mas quem entende processos de crescimento sabe que toda expansão passa por um período em que o velho já perdeu força e o novo ainda está ganhando linguagem. É por isso que, às vezes, você se sente mais silencioso. Às vezes, se sente mais seletivo. Às vezes, sente menos interesse por coisas que antes te prendiam. Às vezes, percebe que certos estímulos já não te alimentam. Isso não é necessariamente tristeza. Em muitos casos, é reposicionamento interno. Sua alma está cansando de repetições que não levam para frente. Sua mente está pedindo mais coerência. Seu espírito está rejeitando distrações que antes pareciam normais. E esse processo, embora confuso em alguns dias, é um dos sinais mais claros de fortalecimento profundo. O 10º sinal de que você está se tornando mais forte que suas circunstâncias é quando a esperança em você deixa de ser infantil e se torna madura. Existe uma esperança ingênua que apenas sonha, mas existe uma esperança madura que sonha, suporta, trabalha, espera e se ajusta sem perder a direção. Essa esperança madura não depende de euforia para existir. Ela aprendeu a respirar mesmo em ambientes incertos. Ela aprendeu a olhar para uma fase difícil, sem fazer dela uma sentença eterna. Ela aprendeu a dizer: ainda não terminou, ainda há caminho, ainda há construção, ainda há sentido. E esse tipo de esperança é uma força gigantesca, porque a desesperança paralisa. Mas a esperança madura reorganiza. Ela coloca a mente de volta no eixo. Ela lembra ao coração que uma fase não define um destino inteiro. E talvez seja isso que está acontecendo com você agora, mesmo que em silêncio. Você não é mais a mesma pessoa de antes. Pode até não ter chegado onde quer. Pode até haver áreas atrasadas, dores em aberto, contas, pressões, conflitos e incertezas. Mas uma coisa está diferente. Você já não é tão fácil de derrubar. Você já não acredita em toda voz negativa que passa pela sua cabeça. Você já não se entrega tão rápido ao medo. Você já não precisa tanto de plateia. Você já não quebra com tanta facilidade diante da demora. Você já não interpreta todo o obstáculo como prova de incapacidade. E isso, meu amigo, minha amiga, é um dos sinais mais fortes de que você está vencendo por dentro antes de vencer por fora. Porque toda vitória externa realmente sustentável é precedida por uma reorganização interna. Primeiro, a mente aprende a suportar. Depois, aprende a discernir. Depois, aprende a manter direção. Depois, aprende a proteger energia. Depois, aprende a agir sem implorar aprovação. Depois, aprende a ficar em pé quando tudo tenta dobrá-la. E só então, algumas portas começam a se abrir de um jeito que antes você não conseguiria sustentar. Então, não subestime essa fase. Não subestime esse fortalecimento silencioso. Não subestime o valor de ter atravessado dias que a sua versão antiga não suportaria com a mesma postura que você tem hoje. Isso não significa romantizar sofrimento. Significa reconhecer formação. Significa entender que há dores que não vieram para te definir, vieram para te treinar. Há pressões que não vieram para te reduzir, vieram para te refinar. Há silêncios que não vieram para te abandonar, vieram para aprofundar sua percepção. Há atrasos que não vieram para te humilhar, vieram para alinhar sua estrutura com o nível daquilo que você pediu. E quando você começa a enxergar assim, para de tratar toda circunstância difícil como inimiga absoluta. Algumas delas são professoras severas, mas ainda assim professoras. Existe uma diferença enorme entre parecer forte e realmente estar se tornando forte. Parecer forte, muitas vezes, é uma performance, é o esforço de sustentar uma imagem.
É o hábito de esconder fragilidade atrás de frases prontas, respostas duras ou uma postura de controle. Mas tornar-se forte de verdade é outra coisa. É um processo silencioso, profundo, muitas vezes solitário e quase sempre desconfortável. Porque a força real não nasce quando tudo coopera. Ela nasce quando você é obrigado a reorganizar sua mente no meio da instabilidade. Ela nasce quando você percebe que não pode continuar entregando seu centro emocional para o humor do dia, para a resposta das pessoas, para a velocidade dos resultados ou para o cenário que ainda não corresponde ao que você imaginou. É nesse ponto que começa a verdadeira construção do poder interior. E um dos sinais mais profundos de que isso está acontecendo com você é quando o sofrimento deixa de ser o centro da sua identidade. Isso aqui muda vidas, porque por muito tempo, sem perceber, muitas pessoas constroem uma imagem interna baseada naquilo que viveram de mais doloroso. Elas não apenas passaram por rejeição, elas se definem por ela. Não apenas enfrentaram escassez, elas começam a se enxergar a partir dela. Não apenas sofreram injustiça, elas fazem da injustiça um eixo permanente da própria narrativa. E quando isso acontece, a circunstância ganha uma força absurda, porque ela deixa de ser um evento e passa a ser um espelho. Só que quando você começa a ficar mais forte que as suas circunstâncias, algo importante acontece. Você ainda reconhece o que viveu, ainda reconhece o que doeu, ainda reconhece as marcas, mas você para de se apresentar internamente como alguém condenado a repetir aquilo para sempre. Isso significa que você começa a dizer para si mesmo, mesmo que ainda não com essas palavras: eu passei por isso. Mas isso não é meu nome. Isso me atravessou, mas não é meu destino final. Isso me feriu, mas não define o que posso construir daqui para frente. Essa separação é poderosa demais, porque enquanto a pessoa se mistura completamente com a dor, ela perde liberdade mental. Mas quando aprende a diferenciar a experiência da identidade, abre espaço para reescrever a própria vida com mais autoridade. Napoleon Hill entendia que a mente precisa ser intencionalmente treinada para não aceitar como permanência aquilo que foi apenas uma fase. E isso exige vigilância, exige consciência, exige coragem, porque às vezes é mais fácil permanecer fiel à dor conhecida do que assumir a responsabilidade de construir uma nova versão de si mesmo. Outro sinal de fortalecimento profundo é quando você começa a valorizar mais clareza do que alívio imediato. Esse ponto revela muita maturidade, porque a pessoa, ainda governada pelas circunstâncias, faz quase tudo para escapar do desconforto rápido. Ela quer se distrair logo, se anestesiar logo, mudar de assunto logo, fugir do conflito interno logo. Mas quem está amadurecendo começa a perceber que nem todo alívio resolve. Às vezes ele só adia, às vezes ele só esconde, às vezes ele só enfraquece ainda mais a estrutura. Então você muda, você começa a buscar mais entendimento do que anestesia. Começa a querer enxergar a raiz, não apenas calar o sintoma. Começa a perguntar o que precisa ser enfrentado, o que precisa ser reposicionado, o que precisa ser encerrado, o que precisa ser curado. E isso não é fraqueza, isso é força em estado de formação. Pessoas fracas por dentro frequentemente confundem fuga com inteligência. Chamam de prudência aquilo que muitas vezes é medo. Chamam de paz aquilo que às vezes é paralisação. Chamam de aceitação aquilo que muitas vezes é desistência disfarçada. Mas quando sua força aumenta, você começa a desenvolver a coragem de ver com mais lucidez. E ver com lucidez nem sempre é confortável, porque clareza desmonta desculpas. Clareza mostra padrões. Clareza revela onde você ainda negocia com a mediocridade.
Clareza mostra em que áreas você continua permitindo que as circunstâncias ditem o tom da sua vida. Só que essa clareza, ainda que incômoda, é libertadora, porque só consegue construir uma vida mais forte quem enxerga com honestidade o que precisa ser reconstruído por dentro. Há também um sinal muito importante que quase ninguém percebe no início. É quando você começa a sentir menos necessidade de ser resgatado. Presta atenção nisso. Durante muito tempo, pessoas emocionalmente presas às circunstâncias vivem esperando algum tipo de salvação externa. Uma pessoa que finalmente reconheça tudo. Uma oportunidade que resolva tudo de uma vez. Um momento mágico em que tudo se encaixe sem exigir tanta transformação interna. Um apoio perfeito. Uma resposta definitiva. Um cenário ideal. Só que quando você começa a ficar mais forte que as circunstâncias, esse padrão começa a enfraquecer. Você ainda valoriza a ajuda, claro. Você ainda reconhece a importância de apoio, orientação, parceria e conexão. Mas você para de basear sua continuidade na chegada de um resgatador. Isso é muito poderoso, porque o desejo constante de resgate enfraquece o senso de autoria. Faz a pessoa viver em expectativa passiva. Faz com que ela espere mais do ambiente do que desenvolva em si mesma. E quando a ajuda não vem, ela entra em colapso. Mas agora, há algo diferente em você. Mesmo cansado, mesmo ainda em processo, você começa a entender que parte da sua virada depende de assumir uma postura mais ativa diante da própria construção. Você percebe que ninguém pode fazer por você o trabalho interno que cabe a você. Ninguém pode disciplinar por você a sua mente. Ninguém pode escolher por você o padrão emocional que você vai alimentar. Ninguém pode proteger por você o seu foco. Ninguém pode decidir por você se essa fase vai se tornar escola ou prisão. Essa consciência assusta no começo, mas depois fortalece, porque devolve para suas mãos um poder que antes estava espalhado entre pessoas, circunstâncias e expectativas. Outro sinal silencioso, mas fortíssimo, é quando você começa a suportar melhor o fato de nem tudo fazer sentido na hora. Isso aqui separa adultos emocionais de pessoas que ainda dependem demais do controle mental imediato. Quem é muito dominado pelas circunstâncias precisa entender tudo para conseguir seguir. Precisa de explicação rápida, precisa de lógica instantânea, precisa encaixar o processo inteiro numa narrativa confortável. Só que a vida real raramente se move assim. Há temporadas em que você só entende depois. Há mudanças que parecem confusas no começo. Há encerramentos que só revelam seu propósito muito tempo mais tarde. Há atrasos que, vistos no presente, parecem punição, mas depois se mostram proteção. E se você exige compreensão total antes de continuar, vai travar em muitas fases importantes da vida. A força começa a crescer quando você aprende a caminhar com dignidade, mesmo sem ter todas as respostas. Não de maneira cega ou irresponsável, mas de maneira madura. Você continua observando, refletindo, discernindo, ajustando. Só que já não exige que o universo, Deus, a vida ou as circunstâncias lhe entreguem um mapa emocional completo antes do próximo passo. Você aprende a avançar com consciência parcial. Aprende a obedecer a uma visão interior ainda que o cenário esteja incompleto. Aprende a manter uma chama acesa mesmo nos dias em que a mente tenta lhe convencer de que nada está acontecendo. Isso é uma evidência imensa de fortalecimento. Napoleon Hill falava da importância da fé aplicada, não como fantasia, mas como convicção sustentada por repetição mental e persistência organizada. A maioria interpreta a fé como sentimento bonito, mas fé madura, na prática, tem muito a ver com continuar corretamente mesmo em contextos que não oferecem reforço imediato. Tem a ver com manter alinhamento quando o exterior ainda parece atrasado.
Tem a ver com não abandonar a visão no intervalo entre a semente e o fruto. Então, quando você percebe que já consegue viver um pouco mais assim, mesmo ainda oscilando em alguns dias, celebre isso, porque é sinal de que suas circunstâncias já não têm o mesmo poder absoluto sobre sua mente. Um outro sinal claro de crescimento é quando você começa a cansar de se sabotar logo depois de pequenos avanços. Isso é muito real. Tem gente que dá um passo e logo destrói tudo com medo, culpa, distração, procrastinação, excessos ou decisões impulsivas. É como se o próprio sistema interno rejeitasse o crescimento. E muitas vezes rejeita mesmo, porque a identidade antiga se sente ameaçada por níveis maiores de responsabilidade, abundância e exposição. Só que quando você está ficando mais forte que suas circunstâncias, essa autossabotagem começa a ser percebida mais cedo. Você ainda pode errar, ainda pode escorregar, ainda pode recair em padrões antigos em alguns momentos, mas agora você enxerga mais rápido o mecanismo, e enxergar mais rápido já é uma mudança gigante. Antes, você caía sem perceber. Agora, você percebe. Antes, justificava tudo. Agora, começa a detectar a desculpa. Antes, confundia impulso com verdade. Agora, consegue perguntar a si mesmo se aquilo é realmente direção ou apenas uma emoção mal digerida. Antes, tratava a própria oscilação como algo inevitável. Agora, começa a tratá-la como algo que pode e deve ser governado. E esse despertar de vigilância muda tudo. Porque a mente que observa seus próprios padrões com mais honestidade passa a ter mais poder para interrompê-los. Talvez um dos sinais mais bonitos dessa nova força seja quando você começa a ter mais compaixão por si sem cair em autopiedade. Isso é equilíbrio raro. Muita gente acha que para ser forte precisa se tratar com dureza o tempo inteiro. Outras pessoas fazem o contrário e transformam qualquer dor numa licença permanente para não se responsabilizar. Mas o amadurecimento real une duas coisas: firmeza e compaixão. Você começa a reconhecer seus limites sem fazer deles um trono. Começa a entender que algumas feridas explicam comportamentos, mas não justificam que você continue perpetuando tudo indefinidamente. Começa a se acolher sem se infantilizar. Começa a se corrigir sem se humilhar. E isso revela uma estrutura emocional muito mais robusta. A autopiedade deixa a pessoa fraca, porque a coloca sempre no centro de uma narrativa sem saída. Já a compaixão madura diz: eu reconheço que doeu, reconheço que houve peso, reconheço que nem tudo foi justo, mas ainda assim eu não vou me abandonar. Eu não vou usar minha dor como permissão para destruir meu futuro. Eu não vou transformar minha história difícil em um contrato de repetição. Essa postura é nobre. Essa postura é forte. Essa postura é uma das maiores evidências de que você está deixando de ser arrastado pelas circunstâncias e começando a governar sua vida a partir de um centro mais consciente. Outro indício profundo é quando você passa a discernir melhor entre cansaço e desistência. Isso parece pequeno, mas salva muita gente de decisões erradas. Porque em fases difíceis, a pessoa cansada pode interpretar o próprio esgotamento como se fosse sinal de que deve abandonar tudo. E às vezes não é desistência. Às vezes é só exaustão. Às vezes é só sobrecarga. Às vezes é só falta de pausa, de estratégia, de reorganização, de sono, de silêncio, de foco. Só que quem não tem discernimento emocional toma decisões permanentes em estados temporários. E isso custa caro. Quando sua força cresce, você aprende a se observar melhor. Aprende a não acreditar cegamente em tudo o que sente no auge de um dia ruim. Aprende a dar nome correto às coisas. Você começa a perceber que não é porque está cansado hoje que sua visão perdeu valor.
Não é porque está sobrecarregado esta semana que o caminho inteiro deixou de fazer sentido. Não é porque está mais sensível agora que sua construção acabou. Você entende que estado emocional não é sempre veredito, e isso protege sua vida, protege seus projetos, protege seus relacionamentos, protege seu futuro. Porque muita gente destrói coisas valiosas, não por falta de destino, mas por falta de leitura madura do próprio momento emocional. E deixa eu te dizer algo importante. Uma pessoa que aprende a diferenciar cansaço de desistência já está muito mais forte do que imagina, porque ela não entrega decisões nobres na mão de emoções passageiras. Ela aprende a repousar sem abandonar, aprende a recalibrar sem romper tudo, aprende a respirar sem decretar fracasso. E essa capacidade de pausa lúcida é um tipo de poder que vale ouro. Mais um sinal de fortalecimento é quando você começa a diminuir o volume do drama interno. Isso não quer dizer virar frio, quer dizer parar de amplificar tudo dentro da cabeça. A pessoa presa às circunstâncias vive num teatro mental exagerado. Tudo vira catástrofe, tudo vira sentença, tudo vira prova de incapacidade, tudo vira sinal de abandono, tudo vira fim. E esse exagero interno desgasta demais. Só que conforme você amadurece, passa a falar consigo mesmo de outra forma, mais sóbria, mais precisa, mais limpa. Em vez de dizer minha vida acabou, você começa a dizer estou numa fase difícil. Em vez de dizer nada dá certo para mim, você começa a dizer essa área ainda está desalinhada. Em vez de dizer eu sempre estrago tudo, você começa a dizer preciso ajustar esse padrão. Percebe a diferença? A linguagem interna muda a estrutura emocional, porque palavras não são apenas decoração mental. Elas organizam percepção. Elas moldam a leitura da realidade. Elas influenciam o corpo, a expectativa, o comportamento e a persistência. Napoleon Hill entendia isso quando falava da repetição intencional de ideias dominantes. Quem se repete fracasso o dia todo fortalece uma mentalidade de fracasso. Quem se repete incapacidade fortalece impotência. Mas quem começa a organizar a linguagem interna com mais consciência está, ao mesmo tempo, enfraquecendo o poder bruto das circunstâncias sobre sua mente. E talvez aqui esteja um dos maiores sinais de que você realmente está mudando. Você já não conversa consigo como falava antes. Ainda existem dias difíceis, claro. Ainda existem emoções pesadas, claro. Mas no fundo, você sabe que sua mente já não concorda com o mesmo nível de autodestruição. Você já não aceita tão facilmente certas mentiras interiores. Já não se entrega tão rápido a narrativas antigas. Já não naturaliza tanto a desordem mental. Já não romantiza tanto sua própria ruína. Isso é muito sério. Isso significa que há uma nova autoridade nascendo em você. Outro sinal poderoso é quando você começa a preferir consistência ao impacto. Isso é maturidade pura. No começo, a pessoa quer grandes viradas, grandes emoções, grandes momentos, grandes sinais. Quer sentir que algo extraordinário aconteceu. Mas depois de certo nível de crescimento, você começa a entender que o que realmente transforma uma vida quase sempre é menos cinematográfico do que parece. É o hábito mantido, é a decisão repetida, é o ambiente protegido, é a mente vigiada, é a disciplina quieta, é o retorno rápido, é o padrão estável. Então, você para de depender tanto de momentos épicos para acreditar que está progredindo. E isso é libertador, porque as circunstâncias adoram enganar quem só valoriza impacto, mas não conseguem impedir com tanta facilidade quem aprendeu o valor da constância. Essa pessoa pode não estar vivendo a fase mais glamurosa da vida, pode ainda não estar sendo reconhecida, pode ainda não estar colhendo tudo o que sonhou, mas está ficando perigosa no melhor sentido, porque está criando musculatura interior,
está saindo da dependência da emoção e entrando numa relação mais madura com o próprio destino. Está entendendo que crescer de verdade muitas vezes parece apenas continuar corretamente quando ninguém aplaude. E quem aprende isso se torna muito mais difícil de parar. Se você percebe esses sinais em si mesmo, não despreze esse processo. Talvez você ainda esteja olhando demais para o que não chegou e de menos para o que já foi transformado dentro de você. Talvez esteja medindo sua fase apenas pelos resultados visíveis e não pela solidez invisível que começou a nascer. Talvez ainda esteja comparando sua vida com pessoas que parecem mais adiantadas por fora, sem perceber que muita gente que parece pronta ainda desmorona por dentro diante de pressões que você já está aprendendo a suportar com mais dignidade. E isso importa. Importa muito, porque não é só sobre chegar, é sobre conseguir sustentar quando chegar. Chega um momento em que a transformação deixa de ser apenas resistência e começa a se tornar autoridade interior. E isso muda completamente a maneira como você atravessa a vida. Porque resistir é importante, mas resistir ainda pode carregar uma sensação de sobrevivência constante. Já a autoridade interior nasce quando você não está apenas suportando a fase. Você está aprendendo a se posicionar acima da interpretação automática que antes as circunstâncias impunham sobre você. Você começa a perceber que o problema ainda pode existir, a pressão ainda pode estar presente, a demora ainda pode incomodar, mas já não consegue ditar com a mesma facilidade quem você é, como você se move e o que você acredita a seu respeito. E esse é um dos níveis mais profundos de fortalecimento, porque agora você não está só tentando não cair. Você está se tornando alguém que pensa, sente e decide em outro patamar. Napoleon Hill compreendeu algo que poucas pessoas entendem de verdade. Riqueza, realização e expansão nunca começam somente na matéria. Elas começam na estrutura da mente. Só que muita gente ouve isso e interpreta de forma superficial, como se bastasse pensar positivo ou repetir frases bonitas. Não é isso. A estrutura da mente se revela no tipo de diálogo interno que você sustenta quando a resposta não vem. Se revela na forma como você se enxerga quando o cenário não confirma seu valor. Se revela na disciplina que permanece ou desaparece quando a empolgação inicial acaba. Se revela no quanto você ainda depende de recompensa imediata para se manter em movimento. Se revela no quanto você permite que uma fase difícil se torne uma definição permanente da sua identidade. E é aqui que começa a virada mais séria. Você está se tornando mais forte que suas circunstâncias quando para de entregar sua imagem interna para a fase que está vivendo. Isso parece simples, mas é revolucionário. Porque muitas pessoas passam anos inteiros inconscientemente dizendo para si mesmas: eu sou essa dificuldade, eu sou esse atraso, eu sou esse fracasso temporário, eu sou essa rejeição, eu sou essa fase apertada, eu sou essa dor mal resolvida, eu sou esse medo que ainda sinto. Mas quando a força madura começa a nascer, você já não mistura as coisas da mesma forma. Você começa a dizer, ainda que silenciosamente, eu estou atravessando isso, mas não sou isso. Eu estou lidando com essa área difícil, mas essa área difícil não resume meu valor. Eu ainda tenho pontos para ajustar, mas já não vou me apresentar para a vida como alguém derrotado antes do fim do processo. E essa mudança altera tudo. Porque a identidade que você aceita internamente se torna o limite ou a ponte daquilo que você conseguirá construir externamente. Outro grande sinal de que você entrou num nível mais alto é quando para de usar a circunstância como desculpa para abandonar a responsabilidade sobre si mesmo. Esse ponto é forte,
porque existe uma forma sutil de fraqueza que se esconde atrás de justificativas perfeitamente compreensíveis. A pessoa diz que não consegue se organizar porque está muito pressionada. Diz que não consegue disciplinar a mente porque a vida está pesada. Diz que não consegue manter o foco porque ninguém a apoia. Diz que não consegue avançar porque teve uma história difícil. E perceba, muitas dessas dores são reais. Muitas dessas pressões são verdadeiras. O problema não é reconhecer isso. O problema é transformar fatos difíceis em autorização permanente para continuar se negligenciando. A força cresce quando você enxerga a dificuldade sem transformá-la em passaporte para o próprio abandono. É nesse momento que nasce um respeito novo por si mesmo. Não aquele respeito egóico que quer parecer superior, mas um respeito silencioso que diz: eu não vou me tratar como alguém sem poder só porque a fase está exigente. Eu não vou me permitir dissolver em desculpas bonitas enquanto meu futuro espera uma postura mais madura. Eu não vou negar meu cansaço, nem meu peso, nem minhas limitações reais. Mas também não vou usar tudo isso para justificar a manutenção de padrões que me enfraquecem ainda mais. Isso é muito poderoso, porque a pessoa realmente forte não é a que ignora a realidade. É a que enxerga a realidade e ainda assim recusa fazer dela um altar. Talvez por isso, um dos sinais mais claros de que você está se tornando mais forte que suas circunstâncias seja o aumento da sua capacidade de se reposicionar com mais rapidez. Antes, quando algo dava errado, você passava muito tempo emocionalmente sequestrado. Uma frustração virava dias de desordem. Uma crítica virava uma semana inteira de dúvida. Um atraso virava um mês de desânimo. Uma decepção derrubava sua disciplina por um período longo demais. Mas agora, mesmo que ainda doa, você volta mais rápido. E isso é um milagre silencioso que muita gente não valoriza. A velocidade do retorno diz muito sobre a robustez da mente, porque não é sobre nunca se abalar, é sobre não morar mais tanto tempo naquilo que tenta lhe desmontar. Você começa a desenvolver uma espécie de elasticidade emocional. Cai, mas volta. Oscila, mas volta. Se decepciona, mas volta. Cansa, mas volta. Sente medo, mas volta. Isso não é fraqueza. Isso é maturidade em construção. Porque pessoas presas às circunstâncias acham que força é não sentir. Mas força real é sentir e ainda assim não perder o eixo para sempre. É saber que um dia ruim não pode definir todo um ciclo. É entender que uma fase ruim não tem autorização para sequestrar sua identidade. É perceber que sua mente não precisa concordar com toda a interpretação negativa produzida no auge da dor. Isso lhe dá firmeza. E firmeza não é dureza. Firmeza é continuidade consciente. Outro indício de fortalecimento profundo é quando você começa a perceber que sua paz vale mais do que a necessidade de reagir a tudo. Isso se conecta com algo muito maduro, o entendimento de que energia é recurso estratégico. Quando você ainda é muito dominado pelas circunstâncias, gasta força demais tentando resolver ruído, vencer pequenas disputas, responder provocações, convencer quem não quer entender, justificar decisões para todo mundo e lutar guerras que não acrescentam nada ao seu destino. Só que conforme sua força interior cresce, você começa a sentir até um certo incômodo diante desse desperdício. Você percebe que há conversas que só sugam. Há explicações que nunca serão suficientes para quem já decidiu não compreender. Há discussões que corroem sua clareza, há ambientes que cobram presença, mas devolvem desgaste. E então você muda de postura. Essa mudança não vem de arrogância, mas de discernimento. Você entende que toda a energia que vai para o ruído sai da construção. Toda mente gasta demais com confusão, perde potência para visão, estratégia, criatividade e disciplina.
Então você começa a selecionar mais, a falar menos em alguns contextos, a se expor menos onde não há honra, a diminuir o desejo de ser entendido por quem não compartilha da mesma profundidade. E isso é libertador, porque a pessoa forte não é a que vence todas as batalhas barulhentas. Muitas vezes é a que escolhe com sabedoria quais batalhas sequer merecem sua presença emocional. E deixa eu aprofundar uma coisa importante aqui. Quanto mais você se torna mais forte que suas circunstâncias, mais sua vida passa a ser guiada por princípios e menos por humores. Isso é central em Napoleon Hill. Quem constrói uma vida grande não pode viver como refém do estado emocional do dia. Não pode depender sempre de sentir vontade. Não pode negociar demais com o desconforto. Não pode transformar toda oscilação em uma ordem. E esse talvez seja um dos maiores sinais de fortalecimento que estão nascendo em você. O fato de que, mesmo ainda imperfeito, você já começa a valorizar mais o princípio do que o impulso. Você começa a perceber que acordar desanimado não é uma ordem para abandonar o que importa. Que se sentir inseguro não é prova de que deve recuar sempre. Que estar pressionado não significa que precisa agir no desespero. Que ficar triste em alguns dias não anula sua visão. Que sentir medo em certos momentos não o torna incapaz. E essa separação entre sensação e direção é uma marca de autoridade interior. A pessoa amadurecida entende que nem tudo o que sente merece governar suas decisões. E quando você aprende isso, suas circunstâncias começam a perder poder real sobre sua trajetória. Um outro sinal muito forte é quando você começa a olhar para o passado sem precisar continuar morando nele. Isso é cura prática. Porque muita gente até sai fisicamente de fases antigas, mas mentalmente continua vivendo lá. Continua revivendo ofensas, perdas, humilhações, injustiças, fracassos, erros e atrasos como se fossem sempre presentes. Continua usando o passado como lente para interpretar tudo. Continua esperando o pior porque antes foi ferido. Continua se diminuindo porque antes falhou. Continua desconfiando do novo porque antes foi decepcionado. Continua se sabotando porque o antigo eu ainda dita as regras por dentro. Mas quando você se torna mais forte que suas circunstâncias, começa a surgir um tipo de liberdade nova. Você não nega o passado, mas não permite mais que ele tenha a palavra final sobre sua identidade. Você entende que lembrar não precisa significar reviver. Entende que aprender não exige se acorrentar emocionalmente ao que já acabou. Entende que honrar a própria história não é o mesmo que repetir sua pior versão. Isso abre um espaço gigantesco para crescimento. Porque uma mente que vive voltando compulsivamente ao que a feriu tem pouca energia disponível para sustentar construção nova. Já uma mente que consegue aprender, organizar e seguir, começa a liberar força para o presente. E é no presente que a vida muda, não em imaginações perfeitas sobre o futuro e nem em torturas constantes ligadas ao passado. A mudança acontece quando você começa a assumir poder sobre a qualidade do que alimenta hoje. Talvez seja por isso que um dos sinais mais nobres de fortalecimento seja quando você aprende a se observar sem se condenar. Esse equilíbrio é sofisticado. A condenação paralisa, a permissividade enfraquece, mas a observação lúcida fortalece. Você olha para si, reconhece padrões, enxerga onde ainda erra, entende onde ainda está vulnerável, percebe áreas em que precisa amadurecer, mas não transforma tudo isso numa sentença de inferioridade. Você não diz mais com tanta facilidade: eu sou um caso perdido, eu nunca vou mudar, eu sempre estrago tudo, eu nasci assim, minha vida é isso mesmo. Em vez disso, começa a dizer: aqui existe um padrão que precisa ser trabalhado. Aqui existe uma reação que ainda precisa de vigilância. Aqui existe uma dor que ainda influencia minhas escolhas.
Aqui existe uma área onde preciso de mais verdade, mais disciplina e mais consciência. Percebe o tamanho dessa mudança? Você sai da humilhação interna e entra na responsabilidade madura. E isso é poderoso demais, porque a humilhação interna enfraquece a ação. Já a responsabilidade madura fortalece a transformação. Quem se odeia demais tende a desistir de si. Quem se observa com lucidez tende a construir melhor. E construir melhor é exatamente o que uma nova fase exige. Outro sinal silencioso, mas decisivo, é quando você começa a sentir menos fascínio por atalhos emocionais. Você amadurece quando entende que quase tudo que promete alívio instantâneo costuma cobrar um preço caro depois. Isso vale para decisões impulsivas, explosões desnecessárias, gastos para compensação emocional, prazeres usados como fuga, distrações excessivas, promessas rápidas e relações que só existem para anestesiar carência. Conforme sua força cresce, você começa a enxergar com mais nitidez o custo dos atalhos. E isso muda seu comportamento. Não porque você virou uma máquina, mas porque passou a se respeitar mais do que respeita seus impulsos passageiros. A mente fraca costuma trocar futuro por alívio. A mente forte aprende a proteger o futuro mesmo quando sente vontade de aliviar o presente da forma errada. Isso vale ouro, porque em muitos casos não são grandes tragédias que destroem um destino, mas pequenas escolhas repetidas que parecem inofensivas no momento. Então, quando você começa a desconfiar mais dos atalhos e a valorizar mais a construção sólida, está mostrando um nível de força que muitos ainda não compreenderam. Há ainda um sinal muito bonito. Você começa a se tornar uma presença mais estável. Isso é raro e precioso. Pessoas dominadas pelas circunstâncias mudam demais conforme o ambiente. Se tudo vai bem, estão radiantes. Se algo aperta, se tornam irreconhecíveis. Se recebem elogio, expandem. Se recebem silêncio, encolhem. Se há resultado, acreditam em si. Se há demora, perdem valor internamente. Mas conforme sua força cresce, sua presença começa a ficar menos refém do cenário. Não perfeita, não robótica, mas mais estável, mais centrada, mais sóbria. As pessoas talvez até percebam isso sem conseguir explicar. Existe em você menos desespero, menos necessidade de provar, menos dependência do aplauso imediato, menos urgência emocional para controlar tudo, e essa estabilidade é magnética. Porque o mundo está cheio de gente barulhenta por fora e frágil por dentro. Poucos se tornam realmente estáveis. Poucos conseguem permanecer inteiros sem virar pedra, sensíveis sem virar desorganizados, fortes sem virar duros, firmes sem virar agressivos. Mas quando esse equilíbrio começa a nascer em você, isso revela que a circunstância já não ocupa o trono que antes ocupava. Napoleon Hill falava de uma mente decidida como uma das maiores forças do ser humano. E decisão verdadeira não é apenas escolher uma meta, é escolher quem governa sua interpretação da vida, é escolher que tipo de verdade terá moradia em sua mente, é escolher que padrão emocional você vai alimentar todos os dias. É escolher se a adversidade será usada como argumento para desistir ou como matéria-prima para amadurecer. Então, quando você nota que já não está tão disponível para pensamentos autodestrutivos, tão rendido ao pessimismo automático, tão viciado em narrativas de fracasso, isso é muito significativo. Significa que sua mente começou a sair da posição de refém e entrar na posição de liderança. E aqui está uma verdade profunda. Toda vez que você se recusa a deixar a circunstância definir sua identidade, você fica mais perto de uma nova fase. Toda vez que escolhe não transformar atraso em condenação, você fortalece seu centro.
Toda vez que volta mais rápido depois de uma oscilação, você reforça sua musculatura interior. Toda vez que escolhe princípio acima do impulso, você constrói autoridade. Toda vez que interrompe um drama interno antes que ele se torne um castelo de mentiras emocionais, você fica mais livre. Toda vez que se trata com firmeza e compaixão ao mesmo tempo, você cresce. E crescimento real é isso. Não é só sobre ter mais, é sobre se tornar alguém que sustenta melhor a vida que deseja construir. Talvez o que mais esteja mudando em você seja justamente isso. Você está aprendendo a não entregar mais tão facilmente seu centro. Isso não quer dizer que a fase acabou. Não quer dizer que todos os problemas desapareceram. Não quer dizer que você já resolveu tudo. Quer dizer apenas que alguma coisa fundamental está sendo restaurada dentro de você. Sua percepção está amadurecendo. Sua sensibilidade está ganhando direção. Sua mente está ficando menos vulnerável ao caos imediato. Sua identidade está se desprendendo de interpretações antigas. Sua força está deixando de ser só reação e começando a virar natureza. E quando isso acontece, até a prosperidade passa a encontrar um terreno diferente. Porque prosperidade não é só dinheiro, é estrutura, é sustentação, é clareza, é coragem, é direção, é autogoverno, é paz estratégica. É saber administrar a si antes de administrar muito. É por isso que algumas pessoas recebem mais e perdem rápido, enquanto outras constroem devagar, mas de forma sólida. O problema nunca foi apenas o que chegava. Era quem recebia. Era a estrutura de quem segurava. Era a identidade de quem administrava. Então, se você está se tornando mais forte que suas circunstâncias, não subestime o que isso significa. Você pode estar sendo preparado não só para resistir mais, mas para sustentar melhor a próxima fase da sua vida. Por isso, eu quero que você guarde esta frase dentro de si. Eu não preciso que a fase atual tenha a aparência do meu destino final. Isso é libertador. Porque há processos feios por fora que estão produzindo algo nobre por dentro. Há estações silenciosas que estão organizando a base de uma expansão futura. Há dias aparentemente comuns em que a mente está aprendendo a não ceder. O coração está aprendendo a não se vender ao medo e a identidade está aprendendo a não se curvar à escassez emocional. E quase ninguém vê isso, mas é aí que as maiores mudanças começam. Então, se você chegou até aqui, entenda, você não está apenas sobrevivendo. Você pode estar sendo treinado para um tipo de força que sua versão antiga ainda não tinha. A pressão não revelou o fim de tudo. Pode estar revelando o nascimento de uma versão mais estável, mais lúcida, mais firme, mais seletiva, mais consciente, mais alinhada e muito menos negociável com aquilo que tenta apequená-la. E isso, por si só, já é um sinal poderoso de que suas circunstâncias estão perdendo autoridade e você está recuperando a sua. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo. Minha força está nascendo no silêncio. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quiser aprofundar esse tipo de construção interior com mais direcionamento, dá uma olhada no que está na descrição e no comentário fixado. Pode existir ali o próximo passo para fortalecer ainda mais a sua mente, sua identidade e a sua nova fase. Napoleon Hill compreendeu algo que poucas pessoas entendem de verdade. Riqueza, realização e expansão nunca começam somente na matéria. Elas começam na estrutura da mente. Só que muita gente ouve isso e interpreta de forma superficial, como se bastasse pensar positivo ou repetir frases bonitas. Não é isso. A estrutura da mente se revela no tipo de diálogo interno que você sustenta quando a resposta não vem. Se revela na forma como você se enxerga quando o cenário não confirma seu valor. Se revela na disciplina que permanece ou desaparece quando a empolgação inicial acaba.
Se revela no quanto você ainda depende de recompensa imediata para se manter em movimento. Se revela no quanto você permite que uma fase difícil se torne uma definição permanente da sua identidade. E é aqui que começa a virada mais séria. Você está se tornando mais forte que suas circunstâncias quando para de entregar sua imagem interna para a fase que está vivendo. Isso parece simples, mas é revolucionário. Porque muitas pessoas passam anos inteiros inconscientemente dizendo para si mesmas: eu sou essa dificuldade, eu sou esse atraso, eu sou esse fracasso temporário, eu sou essa rejeição, eu sou essa fase apertada, eu sou essa dor mal resolvida, eu sou esse medo que ainda sinto. Mas quando a força madura começa a nascer, você já não mistura as coisas da mesma forma. Você começa a dizer: ainda que silenciosamente, eu estou atravessando isso, mas não sou isso. Eu estou lidando com essa área difícil, mas essa área difícil não resume meu valor. Eu ainda tenho pontos para ajustar, mas já não vou me apresentar para a vida como alguém derrotado antes do fim do processo. E essa mudança altera tudo. Porque a identidade que você aceita internamente se torna o limite ou a ponte daquilo que você conseguirá construir externamente. Outro grande sinal de que você entrou num nível mais alto é quando para de usar a circunstância como desculpa para abandonar a responsabilidade sobre si mesmo. Esse ponto é forte. Porque existe uma forma sutil de fraqueza que se esconde atrás de justificativas perfeitamente compreensíveis. A pessoa diz que não consegue se organizar porque está muito pressionada. Diz que não consegue disciplinar a mente porque a vida está pesada. Diz que não consegue manter o foco porque ninguém a apoia. Diz que não consegue avançar porque teve uma história difícil. E perceba, muitas dessas dores são reais, muitas dessas pressões são verdadeiras. O problema não é reconhecer isso. O problema é transformar fatos difíceis em autorização permanente para continuar se negligenciando. A força cresce quando você enxerga a dificuldade sem transformá-la em passaporte para o próprio abandono. É nesse momento que nasce um respeito novo por si mesmo. Não aquele respeito egóico que quer parecer superior, mas um respeito silencioso que diz: eu não vou me tratar como alguém sem poder só porque a fase está exigente. Eu não vou me permitir dissolver em desculpas bonitas enquanto meu futuro espera uma postura mais madura. Eu não vou negar meu cansaço, nem meu peso, nem minhas limitações reais. Mas também não vou usar tudo isso para justificar a manutenção de padrões que me enfraquecem ainda mais. Isso é muito poderoso, porque a pessoa realmente forte não é a que ignora a realidade. É a que enxerga a realidade e ainda assim recusa fazer dela um altar. Talvez por isso, um dos sinais mais claros de que você está se tornando mais forte que suas circunstâncias seja o aumento da sua capacidade de se reposicionar com mais rapidez. Antes, quando algo dava errado, você passava muito tempo emocionalmente sequestrado. Uma frustração virava dias de desordem. Uma crítica virava uma semana inteira de dúvida. Um atraso virava um mês de desânimo. Uma decepção derrubava sua disciplina por um período longo demais. Mas agora, mesmo que ainda doa, você volta mais rápido. E isso é um milagre silencioso que muita gente não valoriza. A velocidade do retorno diz muito sobre a robustez da mente, porque não é sobre nunca se abalar, é sobre não morar mais tanto tempo naquilo que tenta lhe desmontar. Você começa a desenvolver uma espécie de elasticidade emocional. Cai, mas volta. Oscila, mas volta. Se decepciona, mas volta. Cansa, mas volta. Sente medo, mas volta. Isso não é fraqueza. Isso é maturidade em construção. Porque pessoas presas às circunstâncias acham que força é não sentir. Mas força real é sentir, e ainda assim não perder o eixo para sempre.
É saber que um dia ruim não pode definir todo um ciclo. É entender que uma fase ruim não tem autorização para sequestrar sua identidade. É perceber que sua mente não precisa concordar com toda interpretação negativa produzida no auge da dor. Isso lhe dá firmeza. E firmeza não é dureza. Firmeza é continuidade consciente. Outro indício de fortalecimento profundo é quando você começa a perceber que sua paz vale mais do que a necessidade de reagir a tudo. Isso se conecta com algo muito maduro, o entendimento de que energia é recurso estratégico. Quando você ainda é muito dominado pelas circunstâncias, gasta força demais tentando resolver ruído, vencer pequenas disputas, responder provocações, convencer quem não quer entender, justificar decisões para todo mundo e lutar guerras que não acrescentam nada ao seu destino. Só que conforme sua força interior cresce, você começa a sentir até um certo incômodo diante desse desperdício. Você percebe que há conversas que só sugam. Há explicações que nunca serão suficientes para quem já decidiu não compreender. Há discussões que corroem sua clareza, há ambientes que cobram presença, mas devolvem desgaste. E então você muda de postura. Essa mudança não vem de arrogância, mas de discernimento. Você entende que toda a energia que vai para o ruído sai da construção. Toda mente gasta demais com confusão, perde potência para visão, estratégia, criatividade e disciplina. Então você começa a selecionar mais, a falar menos em alguns contextos, a se expor menos onde não há honra, a diminuir o desejo de ser entendido por quem não compartilha da mesma profundidade. E isso é libertador, porque a pessoa forte não é a que vence todas as batalhas barulhentas. Muitas vezes é a que escolhe com sabedoria quais batalhas sequer merecem sua presença emocional. E deixa eu aprofundar uma coisa importante aqui. Quanto mais você se torna mais forte que suas circunstâncias, mais sua vida passa a ser guiada por princípios e menos por humores. Isso é central em Napoleon Hill. Quem constrói uma vida grande não pode viver como refém do estado emocional do dia. Não pode depender sempre de sentir vontade. Não pode negociar demais com o desconforto. Não pode transformar toda oscilação em uma ordem. E esse talvez seja um dos maiores sinais de fortalecimento que estão nascendo em você. O fato de que, mesmo ainda imperfeito, você já começa a valorizar mais o princípio do que o impulso. Você começa a perceber que acordar desanimado não é uma ordem para abandonar o que importa. Que se sentir inseguro não é prova de que deve recuar sempre. Que estar pressionado não significa que precisa agir no desespero. Que ficar triste em alguns dias não anula sua visão. Que sentir medo em certos momentos não o torna incapaz. E essa separação entre sensação e direção é uma marca de autoridade interior. A pessoa amadurecida entende que nem tudo o que sente merece governar suas decisões. E quando você aprende isso, suas circunstâncias começam a perder poder real sobre sua trajetória. Um outro sinal muito forte é quando você começa a olhar para o passado sem precisar continuar morando nele. Isso é cura prática. Porque muita gente até sai fisicamente de fases antigas, mas mentalmente continua vivendo lá. Continua revivendo ofensas, perdas, humilhações, injustiças, fracassos, erros e atrasos como se fossem sempre presentes. Continua usando o passado como lente para interpretar tudo. Continua esperando o pior porque antes foi ferido. Continua se diminuindo porque antes falhou. Continua desconfiando do novo porque antes foi decepcionado. Continua se sabotando porque o antigo eu ainda dita as regras por dentro. Mas quando você se torna mais forte que suas circunstâncias, começa a surgir um tipo de liberdade nova. Você não nega o passado, mas não permite mais que ele tenha a palavra final sobre sua identidade.
Você entende que lembrar não precisa significar reviver. Entende que aprender não exige se acorrentar emocionalmente ao que já acabou. Entende que honrar a própria história não é o mesmo que repetir sua pior versão. Isso abre um espaço gigantesco para crescimento, porque uma mente que vive voltando compulsivamente ao que a feriu tem pouca energia disponível para sustentar construção nova. Já uma mente que consegue aprender, organizar e seguir começa a liberar força para o presente. E é no presente que a vida muda, não em imaginações perfeitas sobre o futuro e nem em torturas constantes ligadas ao passado. A mudança acontece quando você começa a assumir poder sobre a qualidade do que alimenta hoje. Talvez seja por isso que um dos sinais mais nobres de fortalecimento seja quando você aprende a se observar sem se condenar. Esse equilíbrio é sofisticado. A condenação paralisa, a permissividade enfraquece, mas a observação lúcida fortalece. Você olha para si, reconhece padrões, enxerga onde ainda erra, entende onde ainda está vulnerável, percebe áreas em que precisa amadurecer, mas não transforma tudo isso numa sentença de inferioridade. Você não diz mais com tanta facilidade: eu sou um caso perdido, eu nunca vou mudar, eu sempre estrago tudo, eu nasci assim, minha vida é isso mesmo. Em vez disso, começa a dizer: aqui existe um padrão que precisa ser trabalhado. Aqui existe uma reação que ainda precisa de vigilância. Aqui existe uma dor que ainda influencia minhas escolhas. Aqui existe uma área onde preciso de mais verdade, mais disciplina e mais consciência. Percebe o tamanho dessa mudança? Você sai da humilhação interna e entra na responsabilidade madura. E isso é poderoso demais, porque a humilhação interna enfraquece a ação. Já a responsabilidade madura fortalece a transformação. Quem se odeia demais tende a desistir de si. Quem se observa com lucidez tende a construir melhor. E construir melhor é exatamente o que uma nova fase exige. Outro sinal silencioso, mas decisivo, é quando você começa a sentir menos fascínio por atalhos emocionais. Você amadurece quando entende que quase tudo que promete alívio instantâneo costuma cobrar um preço caro depois. Isso vale para decisões impulsivas, explosões desnecessárias, gastos para compensação emocional, prazeres usados como fuga, distrações excessivas, promessas rápidas e relações que só existem para anestesiar carência. Conforme sua força cresce, você começa a enxergar com mais nitidez o custo dos atalhos. E isso muda seu comportamento. Não porque você virou uma máquina, mas porque passou a se respeitar mais do que respeita seus impulsos passageiros. A mente fraca costuma trocar futuro por alívio. A mente forte aprende a proteger o futuro mesmo quando sente vontade de aliviar o presente da forma errada. Isso vale ouro, porque em muitos casos não são grandes tragédias que destroem um destino, mas pequenas escolhas repetidas que parecem inofensivas no momento. Então, quando você começa a desconfiar mais dos atalhos e a valorizar mais a construção sólida, está mostrando um nível de força que muitos ainda não compreenderam. Há ainda um sinal muito bonito. Você começa a se tornar uma presença mais estável. Isso é raro e precioso. Pessoas dominadas pelas circunstâncias mudam demais conforme o ambiente. Se tudo vai bem, estão radiantes. Se algo aperta, se tornam irreconhecíveis. Se recebem elogio, expandem. Se recebem silêncio, encolhem. Se há resultado, acreditam em si. Se há demora, perdem valor internamente. Mas conforme sua força cresce, sua presença começa a ficar menos refém do cenário. Não perfeita, não robótica, mas mais estável, mais centrada, mais sóbria,
As pessoas talvez até percebam isso sem conseguir explicar. Existe em você menos desespero, menos necessidade de provar, menos dependência do aplauso imediato, menos urgência emocional para controlar tudo, e essa estabilidade é magnética. Porque o mundo está cheio de gente barulhenta por fora e frágil por dentro. Poucos se tornam realmente estáveis. Poucos conseguem permanecer inteiros sem virar pedra, sensíveis sem virar desorganizados, fortes sem virar duros, firmes sem virar agressivos. Mas quando esse equilíbrio começa a nascer em você, isso revela que a circunstância já não ocupa o trono que antes ocupava. Napoleon Hill falava de uma mente decidida como uma das maiores forças do ser humano. E decisão verdadeira não é apenas escolher uma meta, é escolher quem governa sua interpretação da vida, é escolher que tipo de verdade terá moradia em sua mente, é escolher que padrão emocional você vai alimentar todos os dias. É escolher se a adversidade será usada como argumento para desistir ou como matéria-prima para amadurecer. Então, quando você nota que já não está tão disponível para pensamentos autodestrutivos, tão rendido ao pessimismo automático, tão viciado em narrativas de fracasso, isso é muito significativo. Significa que sua mente começou a sair da posição de refém e entrar na posição de liderança. E aqui está uma verdade profunda. Toda vez que você se recusa a deixar a circunstância definir sua identidade, você fica mais perto de uma nova fase. Toda vez que escolhe não transformar atraso em condenação, você fortalece seu centro. Toda vez que volta mais rápido depois de uma oscilação, você reforça sua musculatura interior. Toda vez que escolhe princípio acima do impulso, você constrói autoridade. Toda vez que interrompe um drama interno antes que ele se torne um castelo de mentiras emocionais, você fica mais livre. Toda vez que se trata com firmeza e compaixão ao mesmo tempo, você cresce. E crescimento real é isso. Não é só sobre ter mais, é sobre se tornar alguém que sustenta melhor a vida que deseja construir. Talvez o que mais esteja mudando em você seja justamente isso. Você está aprendendo a não entregar mais tão facilmente seu centro. Isso não quer dizer que a fase acabou. Não quer dizer que todos os problemas desapareceram. Não quer dizer que você já resolveu tudo. Quer dizer apenas que alguma coisa fundamental está sendo restaurada dentro de você. Sua percepção está amadurecendo. Sua sensibilidade está ganhando direção. Sua mente está ficando menos vulnerável ao caos imediato. Sua identidade está se desprendendo de interpretações antigas. Sua força está deixando de ser só reação e começando a virar natureza. E quando isso acontece, até a prosperidade passa a encontrar um terreno diferente. Porque prosperidade não é só dinheiro, é estrutura, é sustentação, é clareza, é coragem, é direção, é autogoverno, é paz estratégica. É saber administrar a si antes de administrar muito. É por isso que algumas pessoas recebem mais e perdem rápido, enquanto outras constroem devagar, mas de forma sólida. O problema nunca foi apenas o que chegava. Era quem recebia. Era a estrutura de quem segurava. Era a identidade de quem administrava. Então, se você está se tornando mais forte que suas circunstâncias, não subestime o que isso significa. Você pode estar sendo preparado não só para resistir mais, mas para sustentar melhor a próxima fase da sua vida. Por isso, eu quero que você guarde esta frase dentro de si. Eu não preciso que a fase atual tenha a aparência do meu destino final. Isso é libertador. Porque há processos feios por fora que estão produzindo algo nobre por dentro. Há estações silenciosas que estão organizando a base de uma expansão futura. Há dias aparentemente comuns em que a mente está aprendendo a não ceder,
O coração está aprendendo a não se vender ao medo e a identidade está aprendendo a não se curvar à escassez emocional. E quase ninguém vê isso, mas é aí que as maiores mudanças começam. Então, se você chegou até aqui, entenda, você não está apenas sobrevivendo. Você pode estar sendo treinado para um tipo de força que sua versão antiga ainda não tinha. A pressão não revelou o fim de tudo. Pode estar revelando o nascimento de uma versão mais estável, mais lúcida, mais firme, mais seletiva, mais consciente, mais alinhada e muito menos negociável com aquilo que tenta apequená-la. E isso, por si só, já é um sinal poderoso de que suas circunstâncias estão perdendo autoridade e você está recuperando a sua. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo. Minha força está nascendo no silêncio. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quiser aprofundar esse tipo de construção interior com mais direcionamento, dá uma olhada no que está na descrição e no comentário fixado. Pode existir ali o próximo passo para fortalecer ainda mais a sua mente, sua identidade e a sua nova fase. Bloco final de identidade. Talvez ninguém tenha entendido o que você enfrentou por dentro. Talvez muita gente só tenha visto seu silêncio e interpretado errado. Mas você sabe o peso que carregou. Você sabe quantas vezes quase desabou. Você sabe quantas vezes precisou se reconstruir sem aplauso, sem plateia e sem explicação. Então não trate como algo pequeno o fato de ainda estar aqui, pensando melhor, reagindo melhor, discernindo melhor e se levantando mais rápido. Há uma força nascendo em você que não depende mais tanto do cenário para existir. E quando a força deixa de depender tanto do cenário, a vida começa a mudar de um jeito mais profundo. Tem gente que só acredita em virada quando vê dinheiro, status ou reconhecimento. Mas existem viradas que começam muito antes, no lugar onde quase ninguém olha. Começam na maneira como você conversa consigo mesmo, na forma como não se abandona mais tão facilmente, no jeito como volta mais rápido, na paz que decide proteger, no não que aprende a dizer para o caos, na coragem de não usar mais a dor como identidade. E quando isso começa, você já não está no mesmo lugar, mesmo que o lado de fora ainda esteja atrasado. Continue. Não porque está fácil, não porque tudo já fez sentido, não porque já chegaram todas as respostas. Continue porque algo em você já entendeu que recuar para a antiga versão custa caro demais. Continue porque sua mente já começou a provar que consegue suportar melhor, filtrar melhor, decidir melhor e esperar melhor. Continue porque existe uma nova fase que talvez ainda não tenha forma completa, mas já começou a pedir uma nova postura. E você está mais perto dessa postura do que imagina. Quem olha de fora pode até chamar isso de cansaço, confusão ou fase estranha. Mas em muitos casos é transição, é a identidade antiga perdendo domínio, é a mentalidade frágil deixando de comandar, é a dependência emocional das circunstâncias sendo quebrada pouco a pouco, e isso gera desconforto mesmo. Só que nem todo desconforto é retrocesso. Às vezes, é sinal de que a alma está deixando de caber no molde antigo. Então segue em frente com dignidade, sem pressa desesperada, mas sem se abandonar, sem teatralizar o sofrimento, mas sem negar o processo, sem precisar provar nada para todo mundo, mas também sem voltar a se diminuir para caber em lugares que já não combinam com a sua construção. O que está nascendo em você vale respeito. O que está sendo fortalecido em você vale continuidade. O que está sendo alinhado em você vale perseverança. E para fechar, deixa essa resposta nos comentários, porque isso ajuda a fixar a verdade dentro de você. Qual circunstância tentou te quebrar, mas acabou te ensinando a ficar mais forte? Às vezes, nomear a batalha também revela o nível da transformação.